Deus não tem começo. Esta afirmação por si só parece simples, mas contém o peso de todos os mistérios que já tentamos resolver. Não é uma metáfora, não é poesia. É uma afirmação crua e absoluta sobre a própria realidade. E, no entanto, no momento em que a ouvimos, algo profundo dentro de nós hesita. Não porque o rejeitamos, mas porque não conseguimos compreendê-lo completamente. Somos criaturas moldadas por relógios. Desde o momento em que abrimos os olhos, tudo é definido por uma sequência: nascimento, crescimento, mudança, decadência. Nossas memórias são organizadas em linhas do tempo, nossas emoções são desencadeadas por coisas que aconteceram antes e nossos planos são guiados pelo que esperamos que aconteça depois. O tempo não é apenas uma ferramenta para nós, é a estrutura através da qual interpretamos a existência. Estamos tão imersos nela que nem percebemos que estamos dentro de uma correnteza até tentarmos nadar contra ela. Então, quando alguém diz Deus não teve começo, isso causa um curto-circuito em nossa estrutura mental. Instintivamente, tentamos colocá-lo em uma linha do tempo, imaginar seu ponto de partida, encaixá-lo em um molde familiar. Ele estava flutuando em algum vasto espaço antes da criação? Houve algum momento, algum instante antigo e infinito, em que ele veio à existência? Nossas mentes buscam uma linha de partida, mas nunca a encontramos. E essa ausência nos perturba, porque tudo que já conhecemos vem de algum lugar. Cada pessoa, cada planeta, cada lei da física, nós os rastreamos até algum ponto de origem. Cavamos o solo do tempo, descobrindo camadas de causas até atingirmos a base. Mas se Deus não estiver no solo, e se ele for aquele que preparou o próprio solo? Essa é a tensão que estamos enfrentando aqui. Não apenas uma ideia espiritual, mas uma ruptura entre a maneira como pensamos e a maneira como as coisas realmente são. E talvez seja por isso que essa pergunta, de onde vem Deus, tem assombrado os seres humanos em todas as culturas, religiões e filosofias. Porque, no fundo, sabemos que não se trata apenas dele. Trata-se de nós. Trata-se dos limites da nossa compreensão, dos limites do nosso próprio design. Se Deus não teve começo, então existe algo real, mais real do que tudo que tocamos, que existe além do tempo, além da lógica, além até mesmo da existência como a definimos. E essa percepção não desafia apenas a nossa ciência ou a nossa teologia. Desafia o nosso próprio senso de realidade. Mas e se esse desconforto não for um problema a ser resolvido, mas uma porta de entrada? E se a temporalidade de Deus não for para ser dissecada, mas contemplada, como a pista definitiva de que existe algo infinitamente maior do que as nossas mentes jamais foram concebidas para conter? Não estamos apenas falando de religião. Não estamos apenas citando as Escrituras. Estamos à beira do próprio significado. E a questão não é apenas de onde vem Deus. A verdadeira questão é, o que significa para nós? Se ele nunca veio, perguntamos, de onde vem Deus? Mas, ao fazer isso, podemos já estar cometendo um erro. Não em nossa curiosidade, mas em nossas suposições. Porque essa pergunta, como muitas outras que fazemos sobre o divino, vem pré-carregada com uma estrutura humana. Ela pressupõe que tudo deve ter um começo. Pressupõe que todas as coisas, até mesmo Deus, são parte de uma cadeia causal, uma sequência de eventos que começa com uma coisa e termina com outra. Mas faça uma pausa aqui. Observe como essa lógica funciona perfeitamente dentro do universo físico. Árvores vêm de sementes, oceanos vêm da chuva, humanos vêm de outros humanos, planetas se formam da poeira. Tudo que existe parece vir de outra coisa. Podemos observá-lo, estudá-lo, testá-lo. E como esse padrão sempre funcionou em nosso mundo, naturalmente presumimos que ele deve se aplicar a tudo, até mesmo aquilo que criou o mundo. Mas e se as próprias regras que usamos para questionar Deus nunca tivessem sido concebidas para se aplicar a ele? Em primeiro lugar, perguntar de onde vem Deus é como perguntar, o que fica ao norte do Polo Norte? A pergunta parece inteligente, até você perceber que se baseia em uma suposição falsa, a de que é ainda mais além do absoluto. Mas o Polo Norte é o topo. Não é um ponto em uma jornada, é o limite do mapa. E Deus não é uma causa entre muitas, aguardando sua vez em uma sequência cósmica. Ele é a fonte da própria causalidade. Ele não está na linha, ele traçou a linha. Aqui está a atenção. Nossas mentes não foram construídas para compreender um ser sem origem. Toda a história que já ouvimos, toda a vida que já testemunhamos, começa em algum lugar. Procuramos certidões de nascimento, capítulos iniciais, primeiras palavras. Até as estrelas acima de nós têm um começo, um lampejo de fusão em algum canto antigo do espaço. Então, quando confrontamos a ideia de alguém, alguma coisa, que nunca começou, nossa lógica se dobra sob o peso. Mas isso não é uma falha na verdade. É um limite em nosso design. Não fomos criados para compreender Deus plenamente. Fomos criados para responder a Ele. E, às vezes, as perguntas que fazemos são como portas que não se abrem, não porque escondam algo, mas porque revelam que ainda não estamos no lugar certo. Talvez seja por isso que as Escrituras nunca tentam explicar de onde Deus veio. Simplesmente começa assim. No princípio, Deus, como se dissesse, não procure sua origem. Ele é o princípio. Desde o momento em que abrimos os olhos, ainda bebês, somos apresentados a um mundo que se desenrola como uma história. Sempre há um primeiro capítulo, um ponto de partida, um motivo. Aprendemos a perguntar de onde veio isso, antes mesmo de entendermos o que é isso. Olhamos para o céu e nos perguntamos quem iluminou as estrelas. Ouvimos trovões e instintivamente queremos saber o que causou o barulho. Toda a nossa experiência de vida está ligada a começos, a causas.
E, com o tempo, construímos impérios de conhecimento sobre essa base. Se algo existe, algo deve tê-lo iniciado. É assim que a ciência funciona. É assim que a memória funciona. É assim que a história é escrita. Mas aqui está o problema. Essa obsessão com começos também é uma prisão. Estamos tão acostumados a ver tudo como resultado de outra coisa, que não conseguimos mais aceitar a possibilidade de algo que simplesmente é. Uma realidade que não nasceu de outra. Uma presença que não foi causada, não foi desencadeada, não foi posta em movimento. Então, quando nos dizem que Deus não começou, não é apenas confuso, é ofensivo à nossa lógica interior. Desafia o ritmo que seguimos desde o berço. Parece um absurdo. Como pode não haver origem? Como algo pode existir sem uma explosão, um momento, uma faísca? Mas talvez o que chamamos de absurdo seja, na verdade, o limiar de uma compreensão mais profunda. Talvez o que rejeitamos como paradoxo seja, na verdade, um espelho refletindo nossos limites. Pense nisso. Se Deus teve um começo, então algo deve ter existido antes dele. Algo maior, algo mais fundamental. Mas se esse algo existe, então deve ser Deus. E agora estamos perseguindo uma corrente infinita para trás, sem âncora, sem fundamento. Apenas um eterno retorno de causas que nunca se resolve. É como subir uma escada que nunca toca o chão. Era isso que os filósofos temiam. E é por isso que, séculos atrás, pensadores como Tomás de Aquino ousaram propor algo radical. Deve haver uma causa primeira, uma causa incausada. Um ser necessário que não deve sua existência a mais nada, porque se tudo dependesse de outra coisa, nada jamais teria começado. O universo não poderia começar. O tempo não poderia se mover. Você e eu nem estaríamos aqui para fazer essas perguntas. Então, sim, Deus não tem começo. Não porque ele desafia a razão, mas porque sem ele, a própria razão não teria onde se firmar. O tempo é uma das poucas coisas que todos nós experimentamos e, no entanto, nenhum de nós compreende completamente. Nós o sentimos passar, nós o medimos, nós o observamos envelhecer nossos rostos e curar nossas feridas. Mas o que é isso? A ciência nos diz que o tempo não é uma força fixa tic-taqueando em segundo plano. Ele se curva, ele se estica, ele desacelera com a gravidade e acelera com o movimento. Einstein destruiu as velhas ideias, revelando que o tempo não é separado do espaço, mas entrelaçado a ele, formando o que hoje chamamos de espaço-tempo. E isso muda tudo. Porque se o tempo faz parte do universo, então ele também teve um começo. O tempo não existia antes do Big Bang. Não havia antes, nem relógio tic-taqueando, nem sala de espera. Apenas uma singularidade. E então, bum, o tempo nasceu. O que nos leva a algo surpreendente. Se Deus criou o universo, ele criou o próprio tempo. Deixe isso para lá. Ele não está dentro da linha do tempo, esperando, se movendo, envelhecendo. Ele está fora dela, observando-a como um artista olhando para uma tela ou um compositor ouvindo uma sinfonia inteira em um único momento. Para nós, a vida é uma sequência. Um segundo, depois o próximo e o próximo. Mas para Deus, o tempo não é um rio em que ele nada. É um pergaminho que ele desenrola. Tudo de uma vez. Tudo conhecido. Cada momento, passado, presente e futuro, presente para ele como uma única respiração. É por isso que a Bíblia diz: 1000 anos aos teus olhos são como um dia que acaba de passar. Salmo 94. Porque Deus não espera o tempo para revelar as coisas. Ele vê tudo. E isso muda tudo que pensávamos saber. Deus não está assistindo a história se desenrolar com surpresa. Ele não descobre. Ele não antecipa. Ele sabe. Porque o tempo é sua criação. E assim como o oleiro não está preso dentro do baú, Deus não está preso dentro do tempo. Agora, dê um passo adiante. Se o tempo é uma coisa criada e Deus existe fora dele, então perguntar quando Deus começou faz tanto sentido quanto perguntar o que está fora dos limites dos números. O tempo começa com a criação, mas Deus não começa nada. Ele é o fundamento do qual todo o resto emerge. Você não está apenas olhando para um mistério teológico. Você está olhando para a estrutura mais profunda da existência. E naquele silêncio além do tempo, antes dos segundos, das estrelas e das estações, ele simplesmente é. A pergunta paira na mente humana como uma sombra que nunca desaparece completamente. O que havia antes de Deus? Mas perguntar isso é não compreender apenas quem Deus é, mas o que o tempo realmente é. Antes é uma palavra que inventamos. Uma ferramenta mental, projetada para navegar no rio em que estamos presos. Para nós, todo evento tem um anterior. Todo movimento tem um ponto de origem. Toda vida começa do zero. Então, naturalmente, aplicamos a mesma lente a Deus. Mas essa lente não funciona. Porque antes só existe dentro do tempo. Ele só tem significado quando você está dentro da sequência, onde uma coisa segue a outra e a causalidade conecta pontos em uma linha do tempo. Mas Deus não é um ponto. Ele não está na linha. Ele nem está perto da linha. Ele é a razão pela qual a linha existe. Este é o grande paradoxo da eternidade. Não é um longo e infinito período de tempo. Está completamente fora do tempo. A eternidade não se trata de duração. Trata-se de um modo de ser onde passado, presente e futuro não tem distinção, porque nenhum deles se aplica. E é aqui que a linguagem humana começa a ruir. Não temos palavras para isso. Dizemos para sempre e infinito, mas essas palavras ainda estão presas à ideia de tempo se estendendo para fora. São apenas versões mais longas do que já conhecemos. Mas a eternidade não é para sempre.
A eternidade é agora, em sua forma mais perfeita e completa. É por isso que, quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta não estava vinculada ao tempo. Deus não disse, eu era. Ele não disse, eu serei. Ele disse, eu sou. Não porque ele se recuse a explicar, mas porque nenhuma outra resposta faz sentido. Ele não é algo que aconteceu. Ele não é algo que vai acontecer. Ele é a base de todos os acontecimentos. E quando tentamos rastrear Deus até uma origem, é como tentar encontrar o local de nascimento da luz perseguindo seu reflexo na água. Não estamos rastreando Deus, estamos rastreando nossos limites. Portanto, o verdadeiro avanço não é descobrir o que veio antes de Deus. É perceber que nunca houve um antes. Porque a própria ideia de antes começou com ele. E quando isso se concretiza, quando você para de tentar encaixar Deus em sua linha do tempo, você começa a vislumbrar algo maior do que a compreensão. Você começa a entrar, mesmo que por um momento, em maravilhamento. Se todo fogo precisa de uma faísca, então quem acendeu o fósforo para Deus? É assim que a maioria das pessoas formula a questão. Elas imaginam uma sequência, um evento, depois outro. Então, se o universo teve uma causa, e essa causa é Deus, então o que o causou? Mas aqui está a falha, sutil, mas crucial. A cadeia de causa e efeito se aplica apenas a coisas que começam. E essa é a chave. Tudo dentro do universo começa. Estrelas nascem em nuvens de gás. Plantas crescem de sementes. Ideias surgem da experiência. Você, assistindo a este vídeo, você começou. Você pode rastrear sua história até um útero, um momento, uma respiração. Mas Deus não tem um arco narrativo. Ele não é um personagem do livro. Ele é o autor. E autores não existem por causa da história. Eles existem para que a história possa existir. Quando filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino buscaram a raiz de todas as coisas, perceberam algo surpreendente. Não pode haver uma regressão infinita de causas. Porque se cada causa precisasse de outra causa antes dela, então nada poderia realmente começar. Seria como tentar derrubar o primeiro dominó de uma corrente que nunca teve um primeiro dominó. Você ficaria esperando para sempre por movimento. E, no entanto, aqui estamos, movendo-se, pensando, existindo. Algo teve que começar tudo. Mas esse algo não pode ser apenas mais um evento. Deve estar fora da cadeia, imóvel, impactado, sem causa. É assim que chamam de causa sem causa. Não porque soe poético, mas porque a lógica exige. Se algo existe agora, deve haver algo que sempre existiu. Se o mundo está em movimento, deve haver algo que nunca foi posto em movimento, mas que é o próprio movimento. Algo que não precisa de uma razão, porque é a razão. Deus não precisa de um começo porque ele é o próprio ser. Não um ser entre muitos, mas ser, a própria possibilidade de que qualquer coisa possa existir. Então, quando as pessoas perguntam, quem criou Deus? A resposta não é ninguém. A resposta é mais profunda. Deus não precisa ser criado, porque ele é quem torna a existência possível. Isso não é uma desculpa esfarrapada. É a única maneira pela qual a própria existência faz sentido. Porque ou algo eterno existe, ou nada existiria. Quando pensamos em existência, imaginamos um local. Tudo que já conhecemos existe em algum lugar. Uma montanha se ergue em um mapa. Um planeta orbita uma estrela. Um pensamento ecoa em uma mente. Até mesmo sua alma, por mais misteriosa que seja, ainda está alojada em um corpo. Vamos seguir a pergunta até o fim. E se, só para fim de argumentação, Deus tivesse um começo? E se houvesse um momento, em algum lugar em um reino além do alcance, em que ele veio à existência? O que isso significaria? Significaria que ele veio de algo, que é algo maior que ele acendeu o seu ser, que ele foi moldado, iniciado, desencadeado. E isso muda tudo, porque se Deus veio de outra coisa, então ele não é mais a fonte. Ele não é mais o supremo, o fundamento, aquele por meio de quem todas as coisas se mantêm unidas. Ele se torna parte da corrente, não há âncora sob ela. Um elo, forte, talvez eterno daquele ponto em diante, mas ainda dependente. E o que o causou? Isso seria Deus. Veja bem, a divindade não se trata apenas de poder. Não se trata apenas de criar galáxias, só conhecer o futuro. Trata-se de ser a fonte de todas as coisas sem precisar de uma fonte. Tire isso e você desvendará todo o conceito de Deus. Um Deus criado é uma contradição. É como um fogo que precisa de outra chama para queimar, ou um círculo que precisa de um ponto de partida. Você não pode ter autoridade suprema se outra pessoa a deu a você. Você não pode ser a origem de todas as coisas se for o resultado de outra coisa. E é aí que essa questão se torna mais do que filosófica, ela se torna espiritual. Porque, no fundo, não estamos apenas tentando descobrir de onde Deus veio. Estamos tentando decidir se o fundamento sobre o qual estamos firmados é realmente sólido. Se Deus teve uma origem, então ele é tão frágil quanto o universo que ele criou. Tão temporário, tão condicional, tão sujeito a forças além de si mesmo. Mas se ele nunca começou, se ele sempre existiu, então ele é o único lugar onde a lógica finalmente repousa. Ele é a resposta final para toda a cadeia de causas. O lugar onde as perguntas terminam, não porque são silenciadas, mas porque são cumpridas. É por isso que as escrituras não começam com uma explicação. Elas começam com uma declaração. No princípio, Deus. Não. No princípio, algo deu origem a Deus. Não. No princípio, ele já estava lá, aguardando o tempo começar, aguardando a luz falar,
aguardando a poeira se levantar, respirar e se maravilhar. Então faça a pergunta. Lute com ela. Sinta a tensão do mistério expandir seu entendimento. Mas saiba disto. Se Deus tivesse um começo, ele poderia ser desfeito. Mas porque ele não tem começo, nada pode desfazê-lo. Fique sob um céu noturno, sem luzes da cidade, sem barulho, apenas você e as estrelas. Agora olhe para cima. Há algo antigo escrito naquele silêncio. Não em palavras, nem mesmo em padrões, mas na presença. Uma quietude tão vasta que te prende à respiração. Você se sente pequeno, não de vergonha, mas de reverência. Como se os céus não estivessem apenas lhe mostrando beleza. Eles estivessem lhe mostrando algo sobre a origem. Algo sobre ele. Você já sentiu isso antes, não é? Não apenas ao contemplar o cosmos, mas naqueles raros e crus momentos da vida. Quando uma criança nasce. Quando alguém dá seu último suspiro. Quando seu coração se parte e não há mais nada a dizer. Você também sente isso. Essa dor. Essa sensação de que algo maior está próximo. E sua alma se lembra do que sua mente esqueceu. Viemos de algo que nunca veio de nada. Você não foi feito para se carregar. Você não foi feito para explicar tudo. Você não foi feito para ser a fonte do significado. É por isso que sua alma dói em silêncio. Porque as mentes mais brilhantes ainda terminam sua busca em mistério. Porque, no fundo, quer você admita ou não, você está buscando algo que sempre esteve lá. O Salmo 90 diz melhor. Antes que os montes nascessem, ou que você tivesse criado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, você é Deus. Não era, não será. Ele não é apenas mais antigo que o tempo. Ele está fora dele. Ele é a razão pela qual o tempo existe para ser medido. No entanto, este é o maior mistério de todos. Que aquele que não teve começo alcance nossas frágeis linhas do tempo e sussurre: você é importante para mim. Que aquele que existia antes da luz entre em nossa escuridão, não apenas para ser conhecido, mas para estar perto. É por isso que a eternidade importa. Não para ganhar argumentos, não para soar profundo, mas porque você foi feito à imagem daquele que nunca começou. E sua história, por menor e breve que pareça, só faz sentido quando está ancorada na dele. Não no pó de onde você veio, mas na voz que chamou o pó à existência. Então, quando seu coração clama: de onde vem Deus? Talvez o que você esteja realmente perguntando seja: de onde eu venho? E eu sou realmente sustentado por algo eterno? E a resposta é sim. Você é. Você sempre foi. Vamos ficar quietos agora. Vamos deixar de lado a necessidade de resolver, explicar, compreender. Vamos adentrar o sagrado desconhecido, não com medo, mas com reverência. Não para conquistar o mistério, mas para nos maravilharmos com ele. E que nossas palavras se tornem mais do que discurso, que se tornem uma rendição. Oração. Ó Eterno, você que existia antes de todo o pensamento, antes da pulsação do tempo, antes que os átomos dançassem e as estrelas se acendessem, antes que o primeiro, quando ou onde fosse pronunciado. Você era. Você não foi formado, não foi despertado para a existência, não foi convocado por uma força maior que você, pois não há ninguém maior. Só existe você. Antes da luz, você era a fonte. Antes do som, você era a voz. Antes da matéria, você era o significado. Tentamos definir-te com começos, mas tu estás acima de cada ponto de partida. Procuramos-te em linhas do tempo, mas tu existes no lugar onde o tempo não tem controle. És o motor imóvel, a respiração antes da respiração, o silêncio antes da primeira palavra da criação. E, no entanto, não estás longe. Embora transcendas tudo que conhecemos, tu te aproximas de nós. Não porque deves, mas porque escolhes. Tu entras no nosso tempo, na nossa dor, nas nossas perguntas, não como um poder distante, mas como um pai que se lembra da nossa estrutura e nos chama pelo nome. Não podemos compreender-te, mas podemos confiar em ti. Não podemos medir-te, mas podemos ajoelhar-nos diante de ti. E assim o fazemos. Agora, aqui, no silêncio além das palavras, curvamo-nos diante daquele que nunca começou, daquele que nunca termina, daquele que é, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém.